Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial. Hoje aqui na bicicleta ergométrica, 60 minutos. Estou aqui há 45 minutos, botei carga 5 e já andei 7 quilômetros e 74 metros. Tô indo, vou aqui, vou no 60, vou bater no 60. Bom, tô fazendo esses dias, falei pra vocês, estou seguindo, consegui fazer toda semana atividade física, fiz a arte marcial na semana e os outros dias eu complemento com atividade física na academia. Tá bom, tô seguindo, tô conseguindo fazer sem intervalo, todo dia, tá? Eu tô fazendo alguma atividade física, tá sendo bom. Me acalmo, relaxo, durmo melhor, melhoro o meu condicionamento, tento perder, né? Quilos, não sei se estou perdendo, mas alguma coisa eu vou estar perdendo, não é possível. Sei lá, medida, sei lá. Bom, tô fazendo a minha parte, tá? Tô cuidando, principalmente cuidando da minha saúde, né? Atividade física é saúde. Então, tô aqui, tô bem na arte marcial, tô feliz. Eu acho que eu me encontrei meu jeito de fazer arte marcial, de viver a arte marcial. Acho que agora sim eu me encontrei e acho que encontrei um jeito de fazer arte marcial que tem a ver com a minha personalidade, com a minha natureza, né? Porque, como eu falei para vocês, nos meus anos de capoeira e aikido, que foram as artes que eu fiquei mais tempo, eu fui muito infeliz. Porque eu não sabia, não entendia, não tinha maturidade para entender exatamente como é que é a minha natureza e como a arte marcial se encaixaria com a minha natureza. Hoje eu sei, hoje é muito tranquilo. Já fiz várias artes marciais, fiz a capoeira 4 anos, não gostei muito. Eu gostava da capoeira, mas eu não gostei do pessoal, tá? Também deu conflito lá. No aikido, 5 anos, foram anos sombrios. Eu caracterizo os anos que eu passei no aikido como sombrios, tá? Seria mais ou menos como, digamos assim, anos tóxicos, tá? Eu caracterizo 5 anos que eu fiquei no aikido como anos tóxicos, com uma energia pesadíssima, carregada, em que eu não fui feliz e nem fui eu mesma, tá? Provavelmente eu só fui eu mesma quando eu briguei com eles lá, tá? Aguentei muita coisa absurda que eu já não aguentaria hoje, né? E como eu disse, todas as vezes que eu estava no aikido, eu mesma queria mandar os senseis para aquele lugar e todas aquelas pessoas do aikido, tá? É isso. Graças a Deus não tenho contato com ninguém do aikido, tá? Foi um alívio, tá? Não posso nem dizer o alívio que é estar, né? Fora. Claro, gosto, tenho vontade de treinar aikido, vou voltar, mas assim, diferente, tá? Sem grude, sem obsessão, sem frequentar muito. Talvez fazer aulas avulsas, sem relacionamento com eles, tá? Vou lá, faço e vou embora. Mesmo assim, é um ambiente difícil pra mim, tá? É um ambiente bem difícil, o ambiente do aikido. É bem difícil, foram 5 anos, né? 5 anos é o suficiente para você conhecer as pessoas com profundidade, né? O perfil das pessoas dessa arte são pessoas bem difíceis e que não tem nenhum tipo de afinidade comigo, tá? Eu discordo do jeito deles, aquela coisa toda, né? Uns homens super machistas, umas mulheres super submissas e com conceitos machistas, então assim, não tem nada a ver comigo. Então é um alívio. E eu vou contar alguns casos para vocês aqui, para ilustrar isso. Eu tô contando, já teve gente que saiu do canal, tá? Gente, eu não tô aqui para agradar. Eu até preciso de seguidores, de inscritos, mas assim, eu não vou ficar mentindo aqui para conseguir inscritos, tá? Eu não tô aqui para agradar. Não. Se for para mentir, falar que eu gosto do pessoal do aikido, para conseguir gente do aikido e falar coisas boas do aikido, sendo que eu não vivi coisas boas no aikido, não dá, né? Não tem condições, eu prefiro ficar sem inscritos. Né? Porque não é para isso, né? Um canal você tem que ser sincero, né? Se for você mentir, seria muito fácil eu conseguir inscritos aqui no meu canal, muito fácil. É só eu falar mentira. Coisa boa, as pessoas gostam de ouvir mentiras e coisas boas, coisas que não são. Tem que falar o que é, né? Vários canais de aikido tem por aí, né? Que você vê o pessoal fala coisa absurda, né? A mulher falando, contando
como foi chegar na faixa preta, mas ela não conta, né, do machismo que tem lá, né, as puxações de saco que ela teve que fazer, ao que ela teve que se submeter, né? É isso aí que tem que ser contado, né, pelas mulheres. Mulheres têm que contar a verdade, não ficar fingindo, maquiando, tá? Então, paciência. Aqui é um canal que a gente fala a verdade, tá? E não tem sentido nenhum ter um canal pra mentir pra vocês. Falar que foi muito bom estar no Aikido, que o pessoal é super legal, que o pessoal não é machista. É uma mentira, né? Porque eles são, tá? Assim, não sobrou ninguém do Aikido. E olha que eu fiquei 5 anos, hein? Convivi muito com o pessoal do Aikido. Convivi muito. Tem dojos, tem o dojo do... Teve dojo que eu fiquei 5 anos, 4 anos, né? Convivi muito. E eu não tenho amizade com nenhuma daquelas pessoas. Eu não quero. Se eu encontrar, eu finjo que não conheço, tá? É isso. E aí sim tem sido. Eu conto aqui pra vocês as histórias, né? E claro, como eu fiquei muito tempo no Aikido... Tem histórias do Wing Chun também, bem difíceis, tá? De machismo. Eu vivi machismo no Wing Chun também. Todas as artes ninjutsu, em todas as artes eu vivi machismo. Na capoeira, tá? A mulher vai viver. A mulher vai viver machismo nas artes marciais, em todas, tá? E aí eu vivi sim, eu vou contar. Mas no Aikido eu fiquei mais tempo, então aconteceram mais coisas. Aí eu contei pra vocês, né, que tipo, eu tive, né, eu fiquei muito tempo no dojo do Sensei Japa, super machista. O Sensei Japa é casado com uma aluna, tá? Ultra machista, submisso, um cara sem politização nenhuma, rústico, sem estudo, e um cara bem machista. Eu entrei em conflito com ele no final, ele tentou me chantagear, né, tentou me calar, pra eu não falar do machismo no dojo dele. Eu me neguei, deu briga e eu saí do dojo dele, tá? Então é mais ou menos esse nível de sensei de Aikido que eu encontrei. É daqui pra pior, tá? Esse aí foi o pior dos piores, mas assim, os outros foram todos assim, nesse nível mais ou menos, tá? E aí eu fui levando e tal, né? Mas no dojo do Sensei Japa, eu nunca gostei do Sensei Japa, tá? Sensei Japa nunca gostei, nunca. Sempre achei a liderança dele antiética, uma liderança desigual, um homem machista, mal resolvido, ele dava tratamento desigual conforme o dinheiro da pessoa, é assim, né? Ele via você como um cifrão, super frio, um homem bem frio mesmo, frio, assim, sabe? E aí, no Sensei Japa, tinha o Sensei Boto. O Sensei Boto era o que dava aula pra mim, é o que eu tive mais contato, né? É o que durante muitos anos me deu aula, foi meu sensei, que eu sempre considerei meu sensei, era o Sensei Boto. Sensei Boto, Sensei Boto, um homem extremamente problemático, muito, como o sensei ele era legal, tá? Mas quando no final, quando eu comecei a pegar carona com o Sensei Boto, que o Sensei Boto me ofereceu e eu fiquei sem jeito, né? Peguei e até durante um tempo eu fui amiga do Sensei Boto. Depois azedou, tá? Como tudo com o pessoal do Aikido azeda, tá? Não tem jeito, tudo que é bom fica azedo, tá? Não dá certo com eles nada, tá? Nada. O machismo deles é extremo, tá? E com o Sensei Boto não foi diferente. Eu achei que o Sensei Boto fosse diferente por fazer outras artes marciais, porque o Sensei Boto não faz só o Aikido, ele faz outra arte marcial, tá? Achei que ele fosse um pouco mais oxigenado, mas não. Não é, ele é igual. Ele vestiu o molde, né? E aí o Sensei Boto comecei, né? Um tempo eu já estava 5 anos tendo aula com ele, meu sensei e tal. Gostava dele como sensei. E aí ele começou a me oferecer carona no final, tá? Uns meses, foi um bom tempo que ele me ofereceu carona. Eu pegava carona com ele e vinha conversando. Sensei Boto, conforme eu fui convivendo com ele nas caronas, eu fui conhecendo ele bem. Ele, ser humano, ele, Sensei Boto, Boto-san, tá? É isso, o homem por baixo do Hakama. E eu fui ficando muito impressionada, porque a diferença era muito grande, né? Porque enquanto o sensei ele era educado, né? Ele era centrado, tranquilo, falava pouco, né? Parecia, o narcisismo dele estava controlado, o egocentrismo dele controlado e tal. Então, eu tinha uma visão boa dele como sensei. Quando eu comecei a pegar carona com o Sensei Boto, ele começou a folgar, tá? Folgar, assim, mostrar quem ele era. Que é óbvio, né? Você vai pegando carona com uma pessoa, a pessoa tá... Ela não tá mais com a roupagem do sensei. Ele é ele mesmo.
E aí foi ficando difícil, né? Porque eu fui conhecendo coisas dele, ele me contava, o jeito dele, não parava de falar, ele ficava, durante todo o trajeto, né, que ele me dava carona, que era, sei lá, 1h30, ele não parava de falar 1 minuto só dele. Ele não tem feedback com o Sensei Boto. O Sensei Boto não te ouve. Só ele quer falar, só ele quer atenção. É uma pessoa extremamente mal resolvida, né? Super narcisista, egocêntrico e carente. Ele não consegue... É assim, era uma coisa impressionante. Ele queria falar. Era como se ele tivesse ficado anos e anos sem falar. E ali ele falaria tudo. Tudo que ele não falou em um ano, tá? Assim. E ele... O tempo todo ele queria me mostrar que ele tinha conhecimento, que ele tinha bagagem. Então era uma coisa assim completamente esquizofrênica, tá? Ele começava a falar de uma coisa, depois ele pulava para outra, ele nunca concluía nada. Você não conseguia entender o que ele estava falando. Era tudo fragmentado como ele, né? Ele é um homem fragmentado. E ele tem relacionamentos fragmentados, né? Sensei Boto. É um homem altamente narcisista e egocêntrico. Super, ele não tem olhar para mais ninguém, a não ser ele mesmo, né? E aí ele ia contando, solteiro, né? Aquele homem bonitão, grandão, pernudão, olho claro, né? Sensei Boto é um homem vistoso. As mulheres devem gostar muito, né? Do tipo de homem que ele é. Ele tem o perfil de um homem que atrai muita mulher, tá? É isso. E ele é galanteador, mas ele é um cara disfarçado, tá? Ele não vai, pelo menos para mim, ele nunca foi assim escancarado, aquele homem escancarado, né? Ele tá dando sim em cima de você e tal, mas sem você, de uma maneira muito discreta, pelo menos comigo ele era assim, tá? Bem discreto. E aí ele pegava, não parava de falar, e os relacionamentos dele, porque ele foi falando, né? Eu fui conhecendo, né, um pouco da vida dele, privada, né? E ele ia falando das mulheres que ele fazia, ele largava as mulheres, né? Terminava, começava uma coisa, ele não terminava, deixava a mulher esperando ele, né? Ele não concluía os relacionamentos, tá? E assim, emendava em outro, se relacionava com mulheres extremamente problemáticas, né? Mulheres que já estavam em outro relacionamento, tóxico inclusive, mulheres bem tóxicas, bem mal resolvidas, que ele conhecia, né? Na noite. Coisa absurda, tá? Ele se envolvia com mulher estranha, mulher que ele nunca tinha visto, levava pra casa dele. Então, assim, coisas assim absurdas. Você fala, cara, nossa, como ele é fora, né? Assim, quando você vê, e como sensei, você nunca imaginava que ele fosse assim. Né? Porque como sensei, ele era sério, né? Centrado, uma pessoa parece que responsável, né? E aí, foi muito louco, assim, era muito cansativo pegar carona com ele. No começo era legal. Eu me lembro, assim, que tinha umas coisas hilárias, assim, com o Sensei Boto, assim, tá? Por exemplo, ele tinha a mania de ficar falando em catalão. Sério. Ele queria mostrar pra mim que ele tinha conhecimento, tá? Porque como eu sou intelectual, leio, estudo, ele percebeu isso. Então, ele queria, porque ele é super vaidoso. O narcisismo dele é o... E quando, dependendo do perfil da mulher que ele encontra, ele vai pegar esses aspectos da mulher e ele vai tentar... se fazer em cima, tá? É isso, mais ou menos. Então, ele percebeu que eu era intelectual. Então, ele queria mostrar pra mim que ele sabia catalão, espanhol, que ele lia, que ele via vídeos. Então, assim, ele não conseguia terminar nada. Você percebia que ele era um homem, assim, superficial e que não tinha profundidade em nada, não tinha crítica nenhuma e que ele não lia nada. Na verdade, ele nunca leu nada. Ele fazia de conta, ele pegava ali algumas coisinhas ali e jogava aquilo ali pra eu ficar impressionada, falar, nossa, Sensei Boto é tão inteligente, tem tanto conhecimento. O que não dá, né? Assim, quando você tem conhecimento, você percebe. Quando o homem não tem, tá? E o homem tá jogando 171 em você percebe. Eu percebia isso, mas eu deixava, né? Falar, não, deixa. Era muito engraçado, ele queria ficar me testando. Era como se ele falasse assim, bom... eu tenho mais conhecimento que você, e eu vou provar isso. Super competitivo. Sensei Boto é um homem bem competitivo, e quando ele encontra uma mulher muito inteligente, ele vai querer competir com ela, tá? Mais ou menos isso que ele tá fazendo comigo, e eu percebi. Eu deixei. Falei, deixa o Sensei Boto se criar, deixa, vamos ver onde ele vai chegar. Ele pegava, quando eu chegava no carro, cansada, tá? Eu já tinha treinado 1h30 de Aikido, praticamente 2 horas. Eu tava cansada, eu queria voltar numa boa, assim, sem ficar... passando por um teste de catalão, né?
Eu chegava no carro, ele falava, Priscila, eu vou falar uma frase em catalão, você vai falar pra mim em português o que significa. Era ridículo. Era uma coisa assim, super infantil, né? Mas o Sensei Boto, ele é um homem bem infantil, bem imaturo, né? Assim, ele tem 40, 50 anos, parece que ele tem 12, tá? Assim, mais ou menos. Era muito hilário, né? No começo eu achava divertido, achava engraçado, mas no fim eu fui me cansando. Fui me cansando bastante dele e fui percebendo que ele queria me impressionar. E aí ele falava assim, blá, assim, catalão, né? Aquela língua enrolada, eu não sei catalão. Aí ele falava, ó, essa tá fácil. O que que eu falei? Era muito engraçado. Era louco, assim. Parecia uma coisa de louco, assim, sabe? O Sensei Boto. O Sensei Boto era louco, um louco, maluco, dirigindo um carro. Ele tava dirigindo o carro, ele tava colocando... Ele tinha um GPS em espanhol. Aí ele pegava, atendia o telefone, dirigindo o carro, falando um monte de bobagem. Assim, um cara completamente fora. Ele era, assim, um cara hiperativo, completamente doente, assim. Ele era completamente fora. Assim, hoje eu percebo isso. Ele não era normal. Sabe assim, não é normal uma pessoa fazer um monte de coisa mesmo, dirigir, é até perigoso, né? Eu passei perigo com ele. E ele queria falar. Ele também tava o caminho, né, de carona. Demorava muito para chegar, eu chegava exausta na minha casa, parecia assim que eu tava... Nossa Senhora, tanto é que no final eu comecei a fugir das caronas dele, porque eram horríveis as caronas dele, né? Eram tóxicas, é um homem bem tóxico, só ele fala, só ele quer chamar atenção, ele começa a querer competir com você, né? Ele teve cenas de ciúmes, foi muito louco a cena de ciúmes do Sensei Boto. Sensei Boto é fora, ele tá acostumado com mulheres submissas, né? Que colocam ele lá no pedestal, então eu comecei a perceber isso, eu falei, cara, ele é louco, ele é fora, não tem nada a ver. E aí, infantil, super infantil, né? Então ele pegava e falava umas frases em catalão. Priscila, o que é isso? Eu falava, cara, não vou ficar tentando adivinhar o que é catalão. Tô cansada, tô com fome. Eu falava qualquer coisa. Mamãe fez xixi, sei lá, coisa assim. Mamãe fez macarrão, uma coisa assim, sabe nada a ver? Aí ele falava assim, ele ficava com uma carona assim, Priscila, mas essa frase é muito fácil. Eu falei, então. Eu olhava pra cá e pra ele, não tenho culpa. Porque assim, nada a ver. Se eu fizesse esforço, é claro que eu conseguiria descobrir o que era o catalão, não ia mudar nada na minha vida. Eu acertar uma frase em catalão, o que ia mudar na minha vida, né? Nada. E assim, tipo, se eu perguntasse pra ele, Sensei Boto, você sabia que o Miro era catalão? Ele não sabia, provavelmente ele não ia saber. Então, o cara assim fora, completamente fora, né? E aí, teve uma vez que ele teve um acesso de ciúmes, né, comigo, porque eu falei, cara, o Sensei Boto parece que tá envolvido mesmo. O Sensei Boto começou a se envolver, ele começou a se envolver, e eu, nada a ver, né, o Sensei, putz, ele tinha tudo, né, assim, é um candidato improvável, né, Sensei de Aikido, Deus me livre, né, narcisista, egocêntrico, um cara que não se aprofunda em nada, né? Um homem sem conhecimento, sem bagagem nenhuma, superficial, sabe, não tinha nada a ver, né? Falei, jamais eu me relacionaria com o Sensei Boto, por mais bonito que ele seja, maravilhoso, não é um homem pra você se relacionar, né? No máximo você tem uma aventura com ele, nem isso. E aí ele foi me cansando, e aí eu lembro que uma vez, né, eu falei do problema que eu tive com o Sensei Rick Salbengrosso, né, no dojo dele. Sensei Rick Salbengrosso foi o meu primeiro professor de Aikido que deu em cima de mim, tá? Que deu um rolo, foi o primeiro dojo. O Sensei Boto sabia mais ou menos dessa história, né? Porque quando eu fui pra lá eu contei, mais ou menos por cima, né? Aí ele quis saber, contei a história toda, né? Aí ele ficou, nossa, o dia que eu contei isso ele ficou irado, né? Ele falou, ele fez isso? Eu falei, fez. Ele falou, ele só fez isso? Eu falei, como assim ele só fez isso? Assim, não foi muito engraçado o diálogo no carro. Como assim ele só fez isso? Ele me desrespeitou. Não é nada grave o que ele fez, mas é grave. Aí ele falou, tem razão, é grave. Sabe, Priscila, aí eu vi que ele ficou bravo, né? Com o Sensei Rick Salbengrosso, ele ficou com raiva. Ficou com raiva do Sensei Boto. Eu nunca tinha visto o Sensei Boto daquele jeito. Aí ele virou pra mim e falou assim, Priscila, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos descobrir qual é o seminário de Aikido que o Sensei Rick Salbengrosso vai. Eu vou com você e vou dar um caldo nele. Sensei Boto era grandão, né? Sensei Boto é maior que o Sensei Rick Salbengrosso. Com certeza ele ia dar um caldo nele lá. Ele falou, pode deixar, eu vou dar um caldo nele.
Falei, não. Aí eu vi, falei, cara, o Sensei Boto, ele tá acostumado a tratar a mulher como coitada, né? Ele não vai ter isso comigo. Eu achei um absurdo ele falar isso, que ia me defender. Eu falei, não, Sensei Boto, de jeito nenhum, não permito que um homem me defenda. Eu é que me defendo. Sempre foi assim. Inclusive, já defendi homem. Nenhum homem me defende. Eu acho isso uma falta de... Eu acho isso uma humilhação, né? Uma mulher ter um homem defendendo ela. A mulher consegue se defender sozinha, né? Falei, não, o que é isso, Sensei Boto? Nem pensar. Sensei Rick bem grosso é coisa minha. Ele é meu. Ele é questão minha, Sensei Rick bem grosso. E eu já judiei bastante dele, tá? Eu acho que eu tenho certeza que ele se arrependeu do que ele fez, né? O Sensei Rick bem grosso é coisa minha. Eu faço questão, uma questão de honra. Homem nenhum me defende. Eu me defendo. Inclusive, já defendi homem, inclusive. Nenhum homem nunca me defendeu. Eu já defendi homem, inclusive. Então, porque eu não preciso disso, né? Pra que eu faço arte marcial se eu vou ter um homem me defendendo? Não tem sentido. Eu faço arte marcial pra me defender. Então, ele é fora, ele subestima a mulher, Sensei Boto. O Sensei Boto, ele trata a mulher como coitada, como se ela não conseguisse se defender, porque ele tem mesmo, ele se relaciona com mulheres assim submissas, que aceitam esse tipo de desrespeito, porque isso é um desrespeito, né? Você tratar uma mulher como coitada é uma forma de desrespeito, né? É um machismo, né? Então, eu me lembrei disso. Ele teve um excesso de ciúmes, assim, né? Eu falei, cara, nossa, você botou ciúmes. Estranho, né? Mas aconteceram muitas coisas malucas, né? Nas artes marciais. Muitas coisas malucas, assim, sabe? Coisas que eu nunca imaginei que aconteceriam, assim, né? Mas aconteceram, sim.